Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro de penal parte geral. Nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo hoje, lei penal no tempo. Artigo 2º, caput e também o parágrafo único aí do Código Penal. Bom, veja só, é um tema que é muito explorado pelas bancas, porque na prática acontece muito. Quando a gente fala em lei penal no tempo, basicamente você tem que lembrar de conflito de leis penais no tempo. Como assim, Eduardo, conflito de leis penais no tempo? Imagina que um crime ocorreu hoje, e hoje está em vigor uma lei regulando esse assunto. Daqui 2 anos, quando o juiz foi prolatar uma sentença condenatória, vamos supor que já exista uma outra lei que revogou a anterior. Qual lei que o juiz aplica? A que estava em vigor na data dos fatos? A que está em vigor no momento da sentença? Temos que olhar se a lei é mais benéfica ou não. Enfim, são assuntos importantes e nós vamos estudar esses conflitos de leis penais no tempo, tá bom? Antes disso, vamos trabalhar aqui alguma noção para a gente enfrentar esse assunto com tranquilidade. Lei penal no tempo, artigo 2º do Código Penal, que a gente estuda, mas antes vamos lembrar de algumas regras. A lei, ela começa a vigorar, a lei de um modo geral, né? Não só a lei penal, mas a lei de um modo geral, ela começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lembrando ainda que o período entre o dia da publicação da lei e a data da sua entrada em vigor, isso é chamado de vacatio legis. Vacatio legis é uma expressão em latim, eu tenho que usar isso. Pessoal, a gente evita ao máximo aqui utilizar expressões em latim, mas temos algumas que são absolutamente usuais. Então essa a gente vai trabalhar com vocês, tá? Então vacatio legis, muito simples, a data da publicação da lei e a data da entrada em vigor pode não coincidir. Então, nesse período aqui, esse lapso temporal, esse ato temporal é chamado de vacatio legis. O que mais? De acordo com o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, após ingressar no ordenamento jurídico, a lei vigora até que outra surja, né? Até que seja revogada por uma outra lei. É o princípio da continuidade das leis, essa é uma regra. Então a lei surgiu, ela fica ali produzindo efeitos até que seja revogada por uma outra lei. Enquanto não vier uma outra lei que a revogue, nós temos o princípio da continuidade das leis. Ela está em vigor. Tá? Isso lei de um modo geral. No direito penal, nós vamos ter algumas exceções. Então, vamos lembrar aqui no direito penal. Qual que é a regra no direito penal? Que lei que nós vamos aplicar quando um crime ocorrer? Praticado um crime, praticado um delito, aplica-se a lei penal que estava em vigor no exato instante do cometimento da infração. É o chamado princípio tempus regit actum. Então, nós temos um crime que foi praticado aqui, um fato criminoso, foi praticado aqui. E nesse período, quando o fato foi praticado, nós tínhamos uma lei que estava em vigor, a Lei A. Então é essa lei que está regulando esse fato, é essa lei que vai ser aplicada. Aplica-se a lei penal que está em vigor no exato instante do cometimento da infração penal. E aí eu pergunto, quando se considera praticado um crime? Em que momento nós vamos considerar praticado um crime? Qual é o tempo do crime? Vamos supor que eu tenha sacado minha arma de fogo, atirei para matar o meu desafeto, meu inimigo, acertei ele, ele caiu ao solo, foi socorrido, hospitalizado, ficou 6 meses internado e aí morreu. Vamos supor então que nesse período tenham surgido outras leis. Então, no momento que eu atirei, existia uma lei. Mas no momento em que ele morreu, 6 meses depois, já tinha uma outra lei que revogou a anterior. Qual lei que nós vamos aplicar? Percebeu? A importância de a gente saber o tempo do crime. Tempo do crime é o momento da conduta, o momento que eu dei o tiro. Tempo do crime é o momento do resultado, nesse exemplo aqui, 6 meses depois, o momento em que se deu a morte, ou tanto faz, seria o momento da conduta ou o do resultado? A resposta está na própria lei. O artigo 4º vai dizer qual é o tempo do crime. Está aqui, Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o que importa é a conduta. Conduta positiva ou conduta negativa, né? Considera-se praticado o crime em que momento? No momento da conduta, no momento da atividade. Então, nós acolhemos aqui a teoria da atividade em relação ao tempo do crime.
Se a infração considera-se praticada no momento da conduta, ainda que outro seja o resultado, a lei aplicável será vigente à época da ação ou da omissão. Então, o fato foi praticado quando estava em vigor a lei A. No momento da sentença, está em vigor a lei B, que revogou a lei A. Pela regra, nós vamos aplicar qual lei? A lei que estava em vigor na data do fato. Tempus regit actum. Essa seria a regra. Só que o direito penal vai trazer exceção. Vai falar, mas peraí, calma. Calma, porque de acordo com a Constituição, nós devemos aplicar sempre a lei penal mais benéfica. Exatamente, a lei penal mais benéfica, ela tem uma característica importantíssima, que é a extratividade. Já ouviu falar nisso? Ela vai produzir efeitos fora do período em que ela está em vigor. Como assim? Dá uma olhada aqui. Então, a exceção. Em razão do surgimento de várias leis penais entre a data do crime e o término do cumprimento da pena, então, surgimento de várias leis são sucessões de leis penais no tempo, é possível aplicar uma lei a um fato praticado sob a égide de outra lei. Então, o fato foi praticado, vamos imaginar, estava em vigor uma lei, a lei A. Aí teve todo o processo, durante o processo já surgiu a lei B, que revogou a lei A. Aí estamos na fase da sentença, ainda no processo, e aqui já tem uma outra lei, a lei C, que revogou a lei B. O camarada foi condenado, está cumprindo pena. Cumprindo pena. E surge outra lei, a lei D, que revoga a lei C. Sucessão de leis penais no tempo. Percebeu? Entre a data do crime e o término de cumprimento da pena, é possível aplicar uma lei a um fato praticado sob a égide de outra lei. É o fenômeno da extratividade que nós vamos falar com vocês. Extratividade, uma lei sendo aplicada a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, isso é retroatividade, ou depois de cessada a sua vigência. Isso é ultratividade, e a extratividade só é admitida para favorecer o agente. Olha só que interessante isso que nós vamos falar com vocês, da extratividade. Se estiver confuso, calma que nós estamos só criando o raciocínio, tá bom? Depois eu vou trazer exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, como regra, a regra é tempus regit actum. Nós vamos aplicar a lei que estava em vigor quando o fato foi praticado. Você já sabe que o fato ele considera-se praticado no momento da conduta. Então, no momento da conduta, hoje teve um homicídio, nós vamos aplicar a lei que está em vigor hoje. A lei que está regulando aquele assunto hoje. Tempus regit actum. Mas é possível que, no desenrolar do processo até o cumprimento da pena, surjam outras leis. Se essas leis forem benéficas, elas vão retroagir e alcançar fatos anteriores. É o fenômeno da retroatividade. Então vamos falar de retroatividade e de ultratividade para vocês aqui. Falou em lei penal benéfica, você já tem que saber que ela é dotada de extratividade. Extratividade significa que ela pode retroagir ou ultraagir. Retroatividade aplica-se a fatos anteriores à sua chegada no ordenamento jurídico. Você sabe que quando uma lei entra em vigor, ela surge para produzir efeitos para o futuro. A lei é assim. Surgiu uma lei hoje. Pessoal, ela começa a regular os fatos no futuro, a partir de então, da sua entrada em vigor. Ela não vai retroagir a alcançar fatos anteriores a ela, salvo se for uma lei penal benéfica. A lei penal benéfica, ela vai alcançar fatos ocorridos antes dela, para beneficiar. Isso está na Constituição. Isso é retroatividade. Compreendeu? Retroatividade, nós vamos aplicar a lei a fatos anteriores à sua chegada no ordenamento jurídico. Ultratividade, nós vamos aplicar aos fatos praticados durante a vigência da lei, mesmo após ela ter sido revogada. Como assim, Eduardo? Veja, o fato foi praticado, está em vigor a lei A. Tudo bem? Teve todo o processo, chegou à fase da sentença. E aqui está em vigor a lei B, que já revogou a lei A. Qual é a lei que o juiz vai aplicar na sentença? Bom, se a lei B for mais grave,
A lei mais grave, a lei que prejudica, ela produz efeitos apenas para o futuro, não retroage, não é isso? Só vai retroagir a lei benéfica. Então não vai poder alcançar um fato que foi praticado quando ela não existia. A lei B não pode retroagir, então nós vamos ter que aplicar a lei que existia quando o fato foi praticado, que é a lei A, que é mais benéfica. Ah, mas ela não existe, né, mais essa lei no ordenamento jurídico. No nosso mundo ela não existe mais. Mas ela existia quando o fato foi praticado? Sim. Então nós vamos aplicar ela. Ela vai ser ultrativa. Compreendeu? Nós vamos aplicar então, vamos ler novamente aqui, ó. Aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após revogadas. Porque senão a lei B mais grave estaria retroagindo, e não pode. Quem diz isso é a Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que ela está dizendo? Ó, a lei penal produz efeitos para o futuro apenas. Se for assim, ó, prejudicial, a lei penal prejudicial produz efeitos para o futuro. A lei penal benéfica produz efeitos para o futuro e também para o passado. Ela também retroage. E como essa lei penal prejudicial só produz efeitos para o futuro, a lei anterior, sendo benéfica, ela vai ser ultrativa para alcançar os fatos praticados quando ela existia. Compreendeu? Então, isso é a extratividade. A lei penal benéfica é dotada de extratividade, podendo ser aplicada a fatos ocorridos fora da sua época de vigência. Seja antes, quando então estamos diante do fenômeno da retroatividade, seja depois, quando estamos diante da ultratividade. Então vou trazer aqui, para a gente finalizar esse bloco, um exemplo para ficar bem clara essa questão da retroatividade e da ultratividade. Acompanhe aí comigo. Ó. Então o fato foi praticado. Estava em vigor a lei A. Essa lei A dizia, olha, a pena aqui é de 2 a 4 anos para esse crime. O fato foi praticado, tivemos o inquérito policial, a investigação, o processo. Chegou o momento de o juiz prolatar a sentença penal condenatória. Vai condenar. Só que aqui já está em vigor outra lei, a lei B, que revogou a A. Expressamente revogou. E ela diz, olha, a pena para esses crimes agora é de 1 a 2 anos. Pergunta, qual lei que o juiz aplica na sentença? A lei que estava em vigor quando o fato foi praticado ou a lei B? A lei B existia naquela época do fato? Não. Ela pode retroagir? Sim. Por quê? Porque ela é mais benéfica. A lei penal benéfica retroage para alcançar fatos anteriores. O juiz aqui aplica a lei B. A lei B é dotada de retroatividade. Retroatividade. Fácil? Agora vamos inverter o exemplo. Ó. Fato praticado, está em vigor a lei A. E a lei fala, ó, pena para o crime, 1 a 2 anos. Tivemos todo o desenrolar do processo, chegou a fase da sentença. Na sentença, a lei A não existe mais, está revogado. O que existe é a lei B, que diz pena agora é de 2 a 4 anos para esse crime. Qual é a lei que o juiz vai aplicar aqui na sentença? Lei A ou lei B? A lei B surgiu depois, é mais grave. Ela pode retroagir? Não. Só produz efeitos para o futuro, não é isso? Ela não retroage, porque ela é prejudicial. Ora, se ela não retroage, vamos aplicar a lei que existia quando o fato foi praticado, embora ela não exista mais. Ela não vai regular fatos novos, mas porque ela está revogada. Mas na época, era ela que regulava o fato. Então ela é dotada de ultratividade. O juiz aplica aqui a lei A, ultratividade. Pegou a jogada? Fácil? Pessoal, no próximo bloco a gente trabalha o conflito de leis penais no tempo. São 4 situações que a gente verifica com vocês e aí essa questão da extratividade vai ficar muito mais clara para vocês. Até já. Pessoal, vamos trabalhar então com vocês o conflito de leis penais no tempo. São 4 situações que a gente precisa abordar. Então vamos lá. O tema é esse, conflito de leis penais no tempo. O que pode aparecer na primeira situação? Nova lei incriminadora, também chamada de novatio legis incriminadora. O que seria essa nova lei incriminadora?
Bom, o próprio nome está dizendo aqui, ó, surge uma nova lei criando uma infração penal. É a neocriminalização. Quando a gente fala em conflito de leis penais no tempo, o que eu vou querer saber de você é o seguinte, né, e o que a banca vai explorar? É se essa lei ela vai retroagir ou não, se vai alcançar somente os fatos ali após a entrada em vigor, ou se também alcança fatos anteriores, se é dotada de extratividade ou não. Então, repare, quando que a lei penal ela é dotada de extratividade? Quando ela for benéfica. Se hoje você está praticando um ato que é absolutamente ilícito, normal, irrelevante aos olhos do legislador penal, e amanhã surge uma lei dizendo, olha, agora esses atos eles são considerados criminosos. Essa lei vai retroagir para alcançar os fatos anteriores à entrada em vigor dela? Vamos imaginar que a lei fala, olha, a partir de agora, quem estudar durante a madrugada pratica crime. Ontem você estudou durante a madrugada, você responde por crime? Claro que não. Repare que, como é uma garantia fundamental que nós temos, né, a lei não poder retroagir e alcançar fatos anteriores. Aliás, a anterioridade da lei penal está lá no artigo 1º do Código Penal, tamanha a sua importância, né? O desdobramento do princípio da legalidade. O artigo 1º diz, não há crime sem uma lei anterior que o defina. Não há crime. Não há pena sem uma prévia cominação legal. Então, qual é a consequência quando surge uma nova lei criando uma infração penal? Consequência da neocriminalização. Ela só produz efeitos para o futuro, jamais retroagirá. Ela é prejudicial, é mais gravosa. Vamos trabalhar um exemplo aqui que é propício para a área policial. Veja, você acha que a carteirada é crime? Carteirada que é algo absolutamente imoral, antiético. Imagina aí um policial, tem a carteira dele, ele quer ir a um show e aí ele dá a carteirada para não pagar o show, para furar fila. Isso é crime? Isso sempre foi considerado uma infração administrativa. Uma infração administrativa, então o policial ele era punido lá pela corregedoria no âmbito administrativo, com uma advertência, uma suspensão eventualmente, enfim, recebia uma punição disciplinar. Vamos supor então que um policial deu uma carteirada e, em razão disso, a corregedoria instaurou um processo disciplinar em virtude dele, está tramitando o processo disciplinar, e aí surge a nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, que prevê expressamente como crime a carteirada. Aquele policial que está respondendo a um processo disciplinar agora também responde a processo criminal por aquele fato que ele praticou antes do advento da nova lei de abuso de autoridade? Não, né? A lei de abuso de autoridade passa a considerar criminosa aquela carteirada, passa a considerar crime aquele comportamento, mas só produz efeitos para o futuro. Somente as carteiradas que forem praticadas após a sua entrada em vigor que são consideradas criminosas. Então eu fiz essa observação para vocês aqui, ó. A lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, em seu artigo 3º, parágrafo único, tipificou como abuso de autoridade a carteirada. Antes da inovação legislativa, tal comportamento constituía infração administrativa. Nessa ótica, o artigo 33, parágrafo único, não pode retroagir para atingir fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, porque é mais prejudicial, né? Não é uma lei benéfica. Então ela não retroage. A lei ela só vai produzir efeitos para o futuro. Ela surge criando uma infração penal. Então, não vai retroagir. Compreendeu? Isso é a nova lei incriminadora, a primeira situação. A segunda situação é a lei penal mais grave, também chamada de lex gravior ou novatio legis impégios. O que é uma lei penal mais grave? Aqui, o crime já existe, mas surge uma nova lei que revoga a anterior e aquele crime continua existindo, mas a pena é aumentada, ou cria uma qualificadora. Percebeu como prejudica a situação, tornando mais grave? Uma nova lei que, de qualquer modo, ela prejudica o agente. Prevê uma pena maior, amplia o prazo de prescrição, que é o prazo que o Estado tem para perseguir o criminoso, cria uma qualificadora e por aí vai. O que você acha? Essa lei produz efeitos para o futuro e também vai retroagir ou não? Bom, se ela é mais gravosa, ela não retroage. Então, a consequência jamais retroagirá, pois é prejudicial, é mais gravosa. O grande exemplo que vocês têm que ficarem atentos é com o roubo
praticado com arma branca e o roubo que foi praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. A tendência é esses exemplos caírem em prova, porque nós tivemos o pacote anticrime em 2019, que trouxe profundas alterações aí ao sistema criminal como um todo, ao Código Penal, ao processo penal e também às leis penais extravagantes. E um dos pontos em que o pacote anticrime mexeu foi justamente no roubo. O roubo praticado com arma branca, o roubo praticado com arma de fogo. E aí, como é que você tem que abordar esse assunto? Antes do pacote anticrime, o roubo praticado por arma branca, uma faca, um canivete, por exemplo, não era causa de aumento de pena. Agora, com a chegada do pacote anticrime, ele aumentou a pena de 1/3 até a metade. Então, repare, nesse caso, não ficou mais gravoso? Antes era um roubo simples, agora é um roubo com aumento de pena, com uma majorante. Então, é claro, aqui estamos diante de uma lei penal mais grave. Logo, ela não retroage. E se for arma de fogo de uso restrito ou proibido? Antes, aumentava a pena em 2/3. Agora, aumenta a pena em dobro. Mais grave novamente. Compreendeu? Não retroage, só produz efeitos para o futuro. Então, duas hipóteses aí que nós vimos onde a lei ela não vai retroagir porque ela prejudica a situação do agente. Ela surge e cria uma infração penal até então inexistente, só vai produzir efeitos para o futuro. Então, aqueles fatos que forem praticados após a sua entrada em vigor, aí sim vão ser regulados por ela, mas ela não retroage. Ou o crime já existiu, mas agora ficou pior ainda, né? Ele recebeu o rótulo de crime hediondo, ele teve a pena aumentada, ele teve uma nova qualificadora que surgiu, uma nova causa de aumento de pena. Então, são situações mais gravosas que não retroagem, só vão aplicar aos fatos que ocorrerem após a sua entrada em vigor. Agora nós vamos ver outras situações que são benéficas, que podem aparecer. Então aqui a lei penal mais benéfica, chamada de lex melior ou novatio legis in melius. Então o crime já existe, só que a nova lei melhora a situação, uma nova lei que de qualquer modo beneficia o agente. Por exemplo, diminui a pena, diminui o prazo de prescrição, que é o prazo que o Estado tem para perseguir o agente. Se ele diminuiu o prazo, então é melhor para o agente. Retira uma causa de aumento de pena, cria uma privilegiadora, cria uma causa de omissão de pena e por aí vai. Então essa lei, por ser mais benéfica, ela sempre vai retroagir e alcançar fatos anteriores, é o que diz o artigo 5º 40. Então essa lei que beneficia, ela vai aplicar aos fatos ocorridos após a sua entrada em vigor, mas também todos aqueles anteriores. Ela retroage. E nós temos a chamada abolitio criminis, que é a lei mais benéfica que pode aparecer para o criminoso. Abolitio criminis, o próprio nome está dizendo, né? Abolição do crime é a descriminalização da conduta, é a retirada do crime do ordenamento jurídico. Grande exemplo é o crime de adultério, que era previsto no artigo 240 do Código Penal. Então, um fato que até então ele era considerado criminoso, passa a ser irrelevante aos olhos do legislador penal. O legislador penal fala, peraí, não há mais interesse em punir com pena de prisão, não há mais interesse do direito penal cuidar desse assunto. Eu vou revogar esse crime, não vai ser crime esse comportamento, vamos deixar aí que os outros ramos do direito protejam de forma suficiente o bem jurídico, mas não precisa do direito penal. Então ele aboliu aquele crime. Não é mais crime, é a descriminalização da conduta. Claro que é algo que favorece o agente, né? É a melhor lei que poderia aparecer. Então, obviamente, ela vai retroagir por ser mais benéfica. Olha só que interessante. Vamos pensar na seguinte hipótese. Hoje se discute muito se a maconha deve ser considerada uma droga ou não, né? Vamos imaginar que a sociedade chegou a um consenso. Falou, maconha não deve ser considerada mais droga. E que o Congresso ele tem entendido dessa forma. Então, vamos imaginar que a portaria lá da Anvisa, que traz o rol de drogas proibidas, a portaria 34498 da Anvisa, ela arrola todas as drogas que são consideradas proscritas, proibidas no nosso ordenamento jurídico. Maconha está lá. Só que a sociedade, então, entrou no consenso e retirou, então, a maconha daquela portaria. Não é mais droga a maconha. Ora, se não é mais droga,
todo mundo que estava condenado por tráfico de maconha, por exemplo, tem que ser colocado imediatamente em liberdade, porque a lei ela deve retroagir e alcançar fatos anteriores. É a lei mais benéfica, ocorreu a descriminalização para esses. Aqueles que foram condenados porque transportavam maconha para consumo pessoal, o artigo 28 da Lei de Drogas, em relação a eles, eles também serão considerados novamente primários. Todos aqueles que estão respondendo ao processo onde envolve essa droga, eles são colocados imediatamente em liberdade, voltam a ser primários. E isso, pessoal, retroage, pessoal, de forma indefinida. Se Adão e Eva praticaram um crime e agora vem o legislador e fala, olha, vai ocorrer a descriminalização da conduta, aquele fato antes criminoso, hoje não é mais, a exemplo do adultério, então todo mundo é alcançado, mesmo que tenha ocorrido o trânsito em julgado. Porque a Constituição não faz essa distinção. Ela fala, olha, se a lei penal for mais benéfica, ela retroage e alcança todo mundo. Compreendeu? É o que diz o artigo 2º, caput, parágrafo único. Vamos ler com vocês aqui, ó. O artigo 2º caput diz que ninguém pode ser punido por um fato que a lei posterior deixa de considerar crime. O que ele está dizendo aqui? O artigo 2º caput, o legislador está trabalhando a descriminalização da conduta, a abolitio criminis. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então surgiu uma lei depois e falou, agora não é mais crime. Foi o que aconteceu com o adultério. Qual é a consequência? Cuidado aqui, hein? Cessando em virtude dessa lei nova, então, a execução da sentença condenatória, veja, a sentença condenatória deixa de ser executada, ele fica colocado imediatamente em liberdade, aquele que está cumprindo pena, e também cessam, né, os efeitos penais da sentença condenatória. Ele volta a ser primário. Os efeitos penais da sentença condenatória cessam, acabam, se extinguem. Compreendeu? Agora cuidado com pegadinha de prova, hein? Os efeitos civis, eles cessam? Está dizendo aqui a lei que os efeitos civis cessam? Não. Então os efeitos civis subsistem. O que é o efeito civil de uma sentença condenatória? O grande exemplo é a obrigação de reparar o dano. O sujeito praticou um crime e foi condenado, tem uma sentença condenatória. Além de ter que cumprir a pena daquele crime, que é o efeito principal, ela traz outros efeitos. Por exemplo, os efeitos civis, que é a obrigação de reparar o dano. Então, se ele teve um dano que ele causou com aquele crime, ele tem que indenizar a vítima. Mesmo que surja uma lei nova, extinga aquele crime, fala, a partir de agora esse crime não existe mais, então cessam todos os efeitos penais, cessa a execução da pena, ele é colocado imediatamente em liberdade se estivesse preso, mas os efeitos civis, a obrigação de reparar o dano, subsistem, esses permanecem. Cuidado, ó. Efeitos penais, ó, anota aí, ó. Os efeitos civis, obrigação de reparar o dano causado pelo crime, né? Os efeitos civis subsistem. Tá? Então, abolício crimes, artigo 2º caput. O parágrafo único, ele trabalha a nova lei que, de qualquer forma, beneficia o agente. A lei penal mais benéfica. A lei posterior, que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Então, a lei que surgiu para produzir efeitos para o futuro, por ser benéfica, alcança os fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. Compreendeu? Então, aqui no artigo 2º caput, nós temos abolício criminis. E aqui no parágrafo único, nós temos a lei nova mais benéfica. Então, abolício crimes também é uma lei nova mais benéfica. E aqui, o parágrafo único, que também trabalha a lei mais benéfica, sempre vão retroagir, dotada de extratividade. A lei penal mais benéfica, sempre dotada de extratividade. Então, trabalhamos o conflito de leis penais no tempo, 4 situações, 2 que prejudicam, só produzem efeitos para o futuro. Surge uma lei criando um crime, ou uma lei que modifica o crime que já existe, mas piora a situação, cria causa de aumento de pena, por exemplo, aumenta a pena, só produz efeitos para o futuro.
Lei nova, que de qualquer forma beneficia, ou ainda que aboliu o crime, sempre vai retroagir a alcançar fatos anteriores, ainda que tenha ocorrido trânsito em julgado. Lembre-se que na abolição criminis, elas extinguem os efeitos penais da sentença condenatória, mas a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, isso subsiste. Isso é um efeito civil, e isso não é alterado com a descriminalização da conduta. Tá bom? Até o próximo encontro. Pessoal, nós vamos ainda trabalhar com vocês Lei Penal no Tempo, temos algumas questões aqui para aprofundar com vocês. Vocês já têm a ideia geral, trabalhamos aí conflito de leis penais no tempo. Vocês sabem que nós devemos aplicar sempre a norma mais benéfica, que é dotada de extra atividade. Mas temos algumas questões que, inclusive simuladas, que aparecem em prova. Então é isso que eu quero ensinar vocês aqui. Olha só. Questãozinha boa essa daqui, ó. É possível a combinação ou a conjugação de leis penais em benefício do réu? Bom, você sabe que o juiz tem que aplicar a lei mais benéfica. Então vamos supor, o fato foi praticado, estava em vigor uma lei, no momento da sentença está em vigor uma outra lei que revogou essa aqui. O juiz, para aplicar a lei mais benéfica, ele pode pegar trecho de uma lei e trecho de outra lei? Isso aconteceu na lei de drogas. Acompanha o raciocínio aqui comigo, ó. A lei anterior era a lei 6368 de 76, a famosa lei 6368. O crime de tráfico era o artigo 12, que tinha uma pena de 3 a 15 anos. Surgiu em 2006 a atual lei, a 11343, e o crime de tráfico vem previsto no artigo 33, com uma pena de 5 a 15 anos. Então, qual é a lei mais gravosa? Olhando a pena, a gente observa aqui, né, que a lei atual é mais gravosa. Tudo bem? Só que tem um detalhe. A lei 11343 de 2006, ela traz uma causa de diminuição de pena no parágrafo 4º. Causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena que não existia na lei anterior. Somente nessa. Então veja, essa lei ela surgiu em agosto de 2006, a atual lei. Vamos supor que um tráfico tenha ocorrido um mês antes. Em julho de 2006 ocorreu um tráfico de drogas. Quando o juiz vai prolatar a sentença, dezembro de 2006, já está em vigor essa lei. Então, quando o fato foi praticado, estava em vigor a lei anterior, julho de 2006, essa lei que existia, depois surgiu a nova lei, e aí o juiz vai dar a sentença, está em vigor a nova lei. O que acontece? Os advogados começaram a falar para o juiz o seguinte: Excelência, eu quero que você, primeiramente, absolva meu cliente, obviamente, quero que você absolva. Mas se for para condenar, então condena pela lei mais benéfica, com o seguinte raciocínio. Ó, eu quero que você, Excelência, aplique o artigo 12 da lei 6368 de 76, em conjunto com o parágrafo 4º do artigo 33. Então vai aplicar a lei anterior, uma parte da lei anterior, o artigo 12, e uma parte da lei nova. Só a causa de diminuição de pena, só o parágrafo 4º. Combinação de leis. A lei anterior e uma parte da lei nova. Combinação de leis. Assim, o juiz estaria aplicando a lei mais benéfica, segundo a tese da defesa. Essa tese vingou ou não? Não. Os tribunais vão falar o seguinte: não, nós não podemos combinar leis penais. O juiz tem que aplicar uma lei na sua, de forma inteira, de forma completa. Qual ele achar que é mais benéfica ali, ele tem que aplicar na forma completa. Se for a anterior, então aplica toda a lei anterior, mas não pode fazer essa colcha de retalhos, porque veja só, nós temos uma lei A, uma lei B, se o juiz pegar trecho da A, trecho da B, ele está criando uma lei C. Só que o juiz não pode criar leis, isso é papel do legislador. Violaria o princípio da separação dos poderes. O juiz estaria se arvorando na figura do julgador. Então isso ele não pode. Viola o princípio da legalidade, porque ele estaria aplicando uma lei que não foi aprovada no Congresso Nacional. O Congresso aprovou
uma lei ou outra lei na sua inteireza, né? Mas não pode pegar parte de uma e parte de outra. Então nós temos súmula do STJ dizendo isso. Ó, e pode cair na prova a súmula, né? Como vocês bem sabem. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2006. É possível, então, retroagir? Sim. Quando? Quando o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que aquele decorrente da aplicação da lei anterior, sendo vedada a combinação de leis. Então tem que aplicar, pode retroagir? Pode, mas por inteiro, não parte dela. Tudo bem? É a súmula 501 do STJ. Quem aplica a lei penal mais benéfica? Pessoal, isso aqui é muito simples. Ó. Se estamos na fase do processo, primeira instância, o juiz de piso, né, o juiz de primeiro grau, o juiz ali aplica a lei penal mais benéfica. Agora, o juiz já deu sentença, ele já não tem mais jurisdição. Está em grau de recurso, está lá no tribunal, e surgiu a lei mais benéfica, o tribunal aplica. A questão que aparece em prova é, e se já transitou em julgado e o condenado está cumprindo pena? Quem é que aplica a lei mais benéfica? Aí, súmula do Supremo vai dizer, é o juiz da execução penal. Está aqui, ó. Súmula 611. Transitada em julgado a sentença que condenou o agente, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Tá? O juiz da execução penal, portanto. Outra questão importante. Qual a diferença entre abolício criminis e o princípio da continuidade normativa? Bom, abolício criminis nós já estudamos. A melhor lei que pode aparecer para o criminoso, né? A descriminalização da conduta. Aquele fato que era considerado criminoso deixa de ser crime, passa a ser um irrelevante penal. É o que foi o que aconteceu com o adultério. Isso é a descriminalização da conduta. Veja, ocorre a supressão formal daquele artigo, o artigo que trazia o crime, ele não existe mais, ele está revogado, e a supressão material, então a conduta em si criminosa também desaparece. Supressão formal, no plano abstrato, né, do artigo, e supressão material, então aquela conduta também deixa de ser considerada criminosa. No princípio da continuidade normativa é diferente. Vai ocorrer a supressão formal também, ocorre a revogação daquele tipo penal, mas a conduta ela continua sendo criminosa, por isso continuidade normativa. Continua sendo criminosa, mas não naquele tipo penal onde estava previsto, ela migra para um outro tipo penal. Por exemplo, o tráfico de drogas, que a gente acabou de ver. Ele era previsto lá na Lei 6368 de 76, era o artigo 12, veio o legislador e revogou por completo a lei, né? Então o artigo 12 desapareceu. Mas o tráfico de drogas deixa de ser crime? Não, continua a ser crime, mas está em outro artigo agora. Princípio da continuidade normativa. Está no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foi o que aconteceu em 2009 com o atentado violento ao pudor. Nós tínhamos o crime de estupro no artigo 213 e o atentado violento ao pudor, mesma pena, no artigo 214. Veio o legislador, revogou o artigo 214, mas a conduta criminosa, ela migra para o 213, ampliando o conceito de estupro. Então, continua sendo crime aquele comportamento, só mudou o tipo penal. Outro exemplo, a gente pode pensar em 2015, vender bebidas alcoólicas à criança. Isso era contravenção penal até 2015. O legislador revoga o tipo penal, mas a conduta continua sendo infração penal. Deixa de ser contravenção, passa a ser crime previsto lá no ECA. Princípio da continuidade normativa. Tudo bem? Então, bem diferente de abolício criminis, né? Eu fiz uma tabela comparativa aqui, ó. Na abolício criminis, nós vamos ter a descriminalização da conduta, então supressão formal e material do crime. O fato deixa de ser punível. A intenção do legislador é não mais considerar o fato como infração penal. Exemplo, adultério. Antigamente, artigo 240 do Código Penal. Então, nós tivemos a supressão formal, você entrar lá no 240, vai estar escrito revogado, e supressão material também. Não existe mais crime de adultério. O fato deixa de ser punível. Não é mais infração penal. Agora, no princípio da continuidade normativa, ocorre a supressão formal, então o tipo penal ali desaparece, mas ocorre a manutenção do crime no ordenamento jurídico. Ele se mantém
criminosa a conduta. A conduta criminosa, ela migra para outro tipo penal. O legislador visa manter o fato como infração penal. Então, por exemplo, tráfico de drogas, que sai do artigo 12 da Lei 6368 de 76, supressão formal, mas olha a continuidade normativa. Ele continua sendo crime o tráfico de drogas. 11343 de 2006. E os outros exemplos que nós falamos para vocês também, tá? Outra questão, também sumulada aqui, ó. A lei penal mais grave aplica-se a crime continuado ou ao crime permanente? Bom, nós vimos que a lei penal mais grave ela não retroage, só produz efeitos para o futuro. O que retroage é a lei penal benéfica, que é dotada de extratividade. Retroage também ela é ultrativa. Se a lei penal é mais grave, ela não retroage. Tá. Tem alguma exceção? E se o crime for um crime permanente? E se for um crime continuado? Bom, primeiro vamos relembrar esses conceitos com vocês. O que é crime permanente e crime continuado? Porque a lei, a súmula vai dizer, súmula 711 do Supremo, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência, a vigência da lei mais grave, é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então vamos esclarecer isso. Crime continuado, isso aqui está no artigo 71 do Código Penal. O que é o crime continuado? Bom, uma ficção jurídica, tá? Nós vamos ter mais de um crime ocorrido. Então vamos imaginar 5 crimes aqui. Ó. Crime, vou pôr 4 aqui. 4 crimes praticados. O sujeito praticou um crime, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Pensa num serial killer, o cara pratica um homicídio. E ele praticou esses 4 crimes em 30 dias. Na mesma cidade, na mesma praça da cidade, vamos imaginar. E do mesmo modus operandi. Matou uma vez por semana, ele matou toda quarta-feira, durante a madrugada, matou uma mulher enforcada numa praça da cidade. Então ele praticou um homicídio numa semana, na semana seguinte um outro homicídio, na terceira semana mais um homicídio, na quarta semana um outro homicídio. 4 crimes de homicídio. O que o legislador vai dizer? Nós vamos considerar que esses 3 crimes aqui, subsequentes, eles são, na verdade, uma continuação do primeiro. É um crime só, em continuidade delitiva. É um crime em continuação, esse serial killer aí. Ao invés de responder por 4 homicídios, nós vamos aplicar a pena do homicídio e vamos colocar ali uma pena um pouco mais grave, né? Agravar um pouco aquela pena. Mas não vai responder somando 4 crimes. Então, é uma ficção jurídica, porque na verdade são 4 homicídios, que o legislador considera um só crime em continuidade delitiva. Claro, isso aqui favorece muito a gente. Mas vamos supor que nesse crime continuado, quando ele praticou o primeiro crime, estava em vigor a lei A. O segundo crime, a lei A. Depois, no terceiro homicídio, a lei B, que é mais grave. E o terceiro crime também estava em vigor a lei B, mais grave. Qual lei que nós vamos aplicar? Podemos aplicar a lei mais grave, considerando que é um crime único, né, em continuidade delitiva? Olha o que diz a súmula. A lei penal mais grave, a lei B aqui nesse exemplo, aplica-se ao crime continuado. Vamos ler só o que eu vou grifar em amarelo aqui. Ó. Estamos falando de crime continuado. A lei mais grave aplica-se ao crime continuado se a sua vigência, a vigência da lei mais grave, é anterior à cessação da continuidade. Então surgiu a lei mais grave, antes dele encerrar a continuidade delitiva, nós vamos aplicar a lei mais grave. Azar o dele. É isso que está dizendo a súmula do Supremo. Se durante aqueles crimes continuados, 4, 5, 6, 7, 8, 10 crimes ele praticou em continuidade delitiva, dentro de 30 dias, que é o que a jurisprudência trabalha mais ou menos. Se surgir uma lei mais grave antes dele parar de praticar os crimes, então nós vamos aplicar a lei mais grave para tudo, né? Porque é um crime só em continuidade. Compreendeu? E o que é o crime permanente? Então aqui, ó, deixa eu apagar. No crime continuado, a gente tem crime, mais crime, mais crime, mais crime, não é isso? No crime permanente, é aquele em que a consumação se prolonga. Consumação
se prolonga no tempo. Como se fosse isso aqui, ó. Crime. A consumação se prolonga no tempo. Crime. Enquanto ele está praticando o crime está consumando. O grande exemplo, uma extorsão mediante sequestro. Imagina aí que um empresário foi sequestrado por criminosos, colocaram lá no cativeiro. E aí estão negociando com a família o resgate. Já se passaram 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e estão negociando com a família lá e nada até agora. O camarada está no cativeiro. Pessoal, o crime está acontecendo. Isso é um crime permanente. Diferente do homicídio, vou lá, atirei e matei um camarada. O crime se consumou ali naquele instante. Pratiquei um furto, subtraí um carro. O crime se consumou naquele instante. Agora, no crime permanente, não. O crime está acontecendo. Está se prolongando ali, enquanto não cessar a permanência por vontade do agente. Enquanto eles não liberarem ali a vítima que está no cativeiro, o crime está acontecendo. E aí o que a súmula vai dizer? Olha, se durante a consumação do crime, enquanto está ocorrendo a permanência, né, o crime, fica mais fácil a gente visualizar. Enquanto está ocorrendo o crime, se surge uma lei nova, essa lei nova, ainda que mais grave, nós vamos aplicá-la. Vamos ler novamente aqui a súmula? Ó. Súmula 711. A lei penal mais grave, deixa eu pôr um marca-texto. A lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da permanência. Então, ó, o crime permanente, ele está acontecendo aqui, ó, até o momento em que os criminosos eles queiram cessar a permanência do crime. Mas pensa aí no sequestro, né? Enquanto a vítima está lá no cativeiro, o crime está acontecendo. Surgiu uma lei aqui mais grave, nós vamos aplicar a lei mais grave. É isso que diz a súmula 711 do Supremo. Joia? Então trabalhamos aí com vocês essas questões importantes envolvendo lei penal no tempo.